meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estarmos juntos. Podemos estar nesta manhã de domingo, Escola Bíblica Dominical, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cidade de Araguari, Minas Gerais, no templo sede localizado na Avenida Bahia 309, e com o pastor presidente, pastor Osmar Ferreira da Cunha. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus te abençoe, que os irmãos estejam compartilhando para que os nossos amigos e irmãos estejam todos conectados. Este culto está sendo transmitido via Facebook e também do YouTube no canal oficial da nossa igreja. Sejam todos bem-vindos, que Deus em Cristo te abençoe, a você, a sua família, a sua casa, e abençoe o Brasil ricamente. Que a bênção do Papai esteja sobre a sua vida de uma forma muito especial. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero estar começando esta aula da escola dominical orando ao Senhor, pedindo que Deus em Cristo esteja derramando as suas mãos de bênçãos sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja brasileira, do Brasil, de todo o mundo, neste domingo que multidões de pessoas estão em oração e em jejum pela nossa nação. Que Deus te abençoe ricamente. Você é uma pessoa muito especial, sentimos felizes de tê-los aqui conosco. Ó Pai querido, muito obrigado por este momento que o Senhor nos dá o privilégio de podermos estar na Tua presença. Eu aqui, juntamente com os meus irmãos, e os demais irmãos estão nas suas casas, assistindo, ouvindo e participando deste momento tão glorioso. Que a Tua bênção ela esteja sobre a nossa vida. Portanto, Papai, guarda-nos nesta manhã. Usa o Teu Filho que estará ministrando esta aula tão abençoada para as nossas vidas. Permaneça conosco, Pai. Oramos em o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje nós estamos começando o segundo trimestre do ano de 2020. Lições bíblicas, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Os irmãos estão terminando de fazer os ajustes finais para que esta programação chegue da melhor forma para a sua vida. Nós vamos estar nesta lição, se o Senhor Jesus nos permitir, nos dando vida e saúde, podemos estar juntos nesses 3 meses, aprendendo a palavra do Senhor. Lições bíblicas, nós temos 13 lições. O sumário, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista é o nosso irmão Douglas Batista, e nós temos hoje a lição de número 1, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. E eu convido a você a estar lendo comigo a revista da Escola Bíblica Dominical, na lição 1. Texto áureo. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 2. A verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para com a igreja de Cristo. Também convido você a estar acompanhando a leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 1 e 2, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim o texto sagrado: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o versículo 1 ao versículo 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo,
Tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhes disseram: nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todos, uns 12 varões. O objetivo geral da nossa lição é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. E eu quero convidar a você, comigo, nós estamos adorando a Deus com o hino da nossa harpa cristã. Abra sua harpa, número 1 da nossa harpa cristã, Chuvas de Graça. Convido você, chame a sua família, aos irmãos que estão acordando agora, que Deus te abençoe. É sempre um prazer poder estar levando a você a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Deus tem algo especial nesta manhã para a sua vida. Ele tem uma palavra para o seu coração. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o seu reino de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente o teu grande poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuva de graças. Nós vamos estar recebendo neste momento um dos nossos professores, evangelista Marildo Ribeiro, que estará com a responsabilidade de nos trazer o ensino da palavra da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, é um prazer poder ter aqui conosco. Antes do nosso irmão estar com a palavra, eu vou estar orando, pedindo ao Senhor, e ore comigo para que Deus em Cristo, por meio do seu Santo Espírito, venha usar este instrumento de Deus nesta manhã. Papai querido, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela sua presença em nossa vida, pelo teu Espírito que está em nós. Obrigado por esta manhã, pela vida do teu filho, evangelista Marildo, que estará, ó meu Senhor, ministrando, nos ensinando a tua palavra nesta manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão conectados conosco
na mesma fé, no mesmo Espírito, adorando o Teu santo nome. E que todas as pessoas que estão ligadas conosco sejam abençoados, cada um segundo as suas necessidades. Papai, que o Senhor esteja consolando os corações, dando paz, Senhor, em cada vida, e que esta manhã seja uma manhã de paz dentro do nosso coração. Permaneça conosco, Pai, oramos em o nome do Senhor Jesus. Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, levando a você a mensagem da palavra, e hoje Escola Bíblica Dominical. Estaremos ouvindo neste momento evangelista Marildo Vieira. Seja muito bem-vinda. Amados de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvamos a Deus por estar aqui nesse domingo do Senhor, hoje, dia 5 de abril de 2020, eu me sinto muito honrado, glorifico a Deus pelo nosso pastor Osmar Ferreira da Cunha, pastor presidente da nossa igreja. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Lael, que nos deu a honra de estarmos aqui dando o pontapé inicial nesta primeira aula do nosso segundo trimestre de 2020. Eu louvo a Deus pela vida dos internautas que estão conosco. Quero glorificar a Deus pela vida do Francisco Oliveira, no nosso Facebook, Gregório, Denise, nossa irmã Mônica, Gláucia, Patrícia, Ana Maria, Clarice Santana, Sônia, Walter Rodrigues, Osmar Ferreira da Cunha, nosso pastor está assistindo, Ana Maria, Ana Line, Antônio, Cláudio Almir, Gláucia, Patrícia, Franciele, e a Gláucia também conosco. Temos aí hoje um total de 33 alunos. Você que está pelo Facebook, pelo YouTube, você hoje é o nosso aluno. E nós vamos estar estudando hoje o primeiro tema aqui da nossa lição do trimestre. Uma lição, um trimestre muito rico, onde nós vamos estudar sobre a carta aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós já vamos partir para a nossa introdução. Estamos saindo de um trimestre onde nós estudamos sobre a antropologia bíblica. Nós estudamos no trimestre sobre antropologia bíblica, e nós vamos estudar nesse trimestre, o tema principal é a nossa eclesiologia. Irmão Luiz Cláudio, se puder colocar um retorninho aqui, Luiz Cláudio, para nós aqui, para um pouquinho só de retorno. Nós vamos estar ministrando a nossa aula. Se você tem a sua revista, uma bonita capa, né? A cruz de Cristo, o selo do Espírito Santo, e temos a carta de Paulo em pergaminho. Então são assuntos que nós vamos tratar nesse trimestre, sobre cristologia, sobre eclesiologia, sobre pneumatologia também. Então, um assunto muito rico para a nossa edificação espiritual, né? Que a paz do Senhor esteja aí contigo. Você, de posse da sua revista, nós vamos já aqui para a nossa introdução. O nosso comentarista do trimestre é o pastor Douglas Batista. Ele é líder da Assembleia de Deus, Ministério de Missão, no Distrito Federal, né? Doutor em Teologia,
licenciado em filosofia e outras coisas. Nós vamos aqui para a nossa introdução. Você pode estar interagindo conosco pelo Facebook. E nós vamos estar aqui interagindo com os nossos alunos em casa. Que Deus abençoe a sua vida. Ligue para alguém que ele possa vir à escola dominical conosco nesta manhã. A nossa introdução, ela diz o seguinte: a Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo, ainda a rainha das epístolas. Nesta, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, quando o nosso comentarista ele traz esse título para essa epístola, que a epístola de Paulo aos Efésios, ela é denominada a coroa dos escritos de Paulo. Por quê? Porque nós vamos ver dentro desses 6 capítulos do livro de Efésios, que Paulo ele vive o apogeu do seu ministério, né? Ele vive o apogeu do seu ministério na cidade de Éfeso, né? Então a salvação é o fruto do amor de Deus, né? Pelo homem. Muitas vezes nós vamos ver nos escritos de Paulo, na carta aos Efésios, nós vamos ver a unção de Deus na vida deste homem, né? A unção de Deus na vida do apóstolo Paulo. Como Deus usou Paulo nesta cidade. Foi uma coisa extraordinária. Sinais, prodígios e maravilhas. E nós contemplamos a unção de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo, até mesmo na sua saudação. O apóstolo Paulo, em Éfeso, ele viveu os grandes mistérios de Deus e o grande poder de Deus. Eu costumo dizer que a salvação, ela é fruto do amor de Deus pelo homem, mas a unção, ela é fruto do amor do homem para com Deus. Ela é uma resposta que Deus dá ao amor do homem quando o homem se entrega e o busca de todo o seu coração. E o tema principal da carta de Paulo aos Efésios, se nós formos observar, é o propósito de Deus para a vida do homem, né? Deus, o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele tem propósitos para a vida do homem. E Paulo, ele vem através da carta aos Efésios, ele vem trazer esse posicionamento do homem dentro dos propósitos de Deus. Então, as lições desse trimestre, elas são muito ricas, porque ela vai nos levar para o propósito de Deus para com as nossas vidas, né? E como de costume, nas nossas aulas presenciais, eu gosto muito de fazer aquela gincana. E eu quero fazer uma gincana, eu quero interagir com você, irmão amado, irmã amada, que está aí no seu Facebook, no seu YouTube. Eu quero interagir com você através de uma gincana. Você pode entrar aí, fazer seu comentário e dar a sua resposta. Quando nós nos lembramos da carta aos Efésios e da cidade dos Efésios, nós ficam algumas marcas nas leituras que nós fazemos, algumas características, alguns fatos
que aconteceram no ministério de Paulo na cidade dos Efésios. E eu gostaria de lançar aqui, eu quero lançar 3 perguntas para que você possa interagir conosco sobre a estada, a moradia de Paulo na cidade dos Efésios. E a primeira pergunta que eu te faço, e você pode responder pelo nosso Facebook, é que Paulo em Efésios, ele tinha um homem que se levantou como grande inimigo de Paulo, né? Ali Paulo pregando o evangelho, teve um homem que se levantou contra o ministério de Paulo e houve uma grande turba na cidade. Você pode entrar no seu Facebook e você pode responder qual o nome deste homem, que foi o grande opositor de Paulo, que quase o levou ao linchamento naquela cidade, o nome deste homem. Então nós vamos aqui para a nossa lição. Nós temos aqui o primeiro tópico, a autoria e data. Eu quero lembrar aos irmãos que o tópico 1 e o 2 são os tópicos onde nós vamos trabalhar mais. Nós vamos estar buscando mais do Espírito Santo, porque o tópico número 3, na verdade, ele é dito ali, e na verdade ele vai se resumir a todas as outras 12 lições desse trimestre, que são riquíssimas, né? A escola dominical é uma bênção, né? Sobre a superintendência do nosso pastor Juvelino Martins. Eu costumo dizer que a escola dominical é o maior curso de aprendizado continuado de todos os tempos, né? Ela é um curso de teologia que você fica a vida inteira aprendendo do Senhor. Então vamos aqui para a autoria e data da nossa revista de hoje, o tópico número 1, autoria e data da carta aos Efésios. Autoria, a palavra de Deus nos diz, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo de Paulo, né, do apóstolo. Muita gente não sabe que Paulo, ele era descendente da tribo de Benjamim, que era a tribo do rei Saul. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome em romano. O que eu quero dizer, amados, é que Paulo, ele era o apóstolo do Senhor, e ele se intitula como apóstolo, né? Paulo, ele mesmo disse, eu, Paulo, apóstolo do Senhor, né? Às vezes, por ignorância, muitas vezes nós podemos pensar que Paulo, ele estava soberbo naquele momento, de auto se intitular apóstolo, como que usando disso para se exaltar, mas não é. Na verdade, Paulo, ele era um verdadeiro servo do Senhor. Por quê? Porque humildade, eu tenho aprendido, internauta, irmão amado, eu tenho aprendido que humildade não é pensar menos de si, né? Humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. E este era o ministério de Paulo, né? Ele entregou a sua vida, ele entregou os seus ministérios nas mãos do Senhor e em prol da igreja. Então, humildade é isso. Paulo, ele se intitula apóstolo do Senhor. Ele sabia quem ele era. Ele não tinha uma crise de identidade, o apóstolo Paulo. E isso não faz ser uma pessoa soberba. Ele está dizendo, eu sou servo de todos vocês. E outra coisa que eu pude entender nesse subtópico é que Paulo, ele tinha 2 nomes. Ele tinha o nome de Saulo, né?
porque ele era hebreu, o nome hebreu de Paulo era Saulo, e ele tinha o nome de Paulo, né, que era o nome romano dele. Então, por que muitas vezes a gente até prega errado na igreja? Eu acho que até eu já preguei isso, que Deus mudou o nome de Paulo. Não, Deus não mudou o nome de Paulo. Paulo mudou o seu próprio nome por razões de identificação com o público que ele pregava. Paulo, quando ele estava no meio dos judeus, ele se identificava como Saulo, né? Quando ele estava pregando nas sinagogas, ele se identificava como Saulo. Mas como o ministério de Paulo, ele foi chamado para o ministério junto aos gentios, né? Junto àqueles que não eram da comunidade de Israel, o grego, o romano, né? Ele na verdade, ele usa esse segundo nome que ele tinha como cidadão romano. Então, por uma questão de identificação com o público, Paulo, ele usa o nome dele de Paulo no meio gentil. Como ele mesmo diz, né? Eu fiz de tudo para ganhar a todos. O nome era de menos para que Paulo, ele pudesse usar esse nome. Então ele muda de nome para ganhar os romanos, os gregos, os gentios, né? Vamos aqui para o subtópico número 2. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, como ressalta, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por um homem. Então Paulo, ele tinha algumas convicções. Ele tinha a convicção, primeiro, que ele era apóstolo. Ele não tinha uma crise de identidade. E a segunda convicção que Paulo tinha é que ele era chamado pela vontade de Deus, né? Ele é chamado pela vontade de Deus. Então, essa convicção pela vontade de Deus, se alguém sabe fazer e quer que seja bem feito, não mande a quem não tem chamada, né? Se você sabe fazer, faça você mesmo, se você tem a chamada de Deus, porque nem tudo que parece ser bom é necessariamente a vontade de Deus. Mas Paulo, ele tinha a convicção de que a chamada dele era de Deus, era da vontade de Deus. Vamos aí para o subtópico número 3, do item 1, do tópico 1, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor e embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, né? Então Paulo, ele escreve 4 cartas da prisão, dentre elas a carta aos Efésios, né? Paulo, ele na sua vida, ele passa mais ou menos por 4 prisões, né? Não sei se o ouvinte concorda comigo, mas Paulo, no seu ministério, ele passa por 4 prisões. A primeira prisão, ele é preso em Filipos. Ele é preso em Filipos por pregar e por expulsar o demônio daquela moça adivinhadora. Depois ele é preso em Cesareia. E depois ele é preso também no final da sua 3ª viagem missionária. Aí ele é solto por um tempo e ele é preso novamente e ele é morto nessa 4ª prisão dele, né? Você pode colocar seu comentário aí também sobre isso. Então, a assinatura apostólica de Paulo, ela tinha autoridade e a convicção que a chamada de Paulo, que a chamada dele era a vontade de Deus. E ninguém segura alguém que tem convicção que a sua chamada é da vontade de
Deus. A data desta carta de Paulo aos Efésios, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar as igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, depois que, tendo Tíquico, né, o irmão Tíquico, como portador da carta de Paulo de Roma, na prisão, Paulo na prisão em Roma, ele leva Tíquico, ele é o correio de Deus que leva a carta aos irmãos de Efésios. Nós sabemos que Paulo, ele realizou 3 viagens missionárias. Você pode me perguntar, quando é que Paulo, ele chega na cidade de Éfeso? Se nós formos observar pela leitura de Atos, nós vamos observar que Paulo, ele faz 3 viagens missionárias. A primeira viagem, uma viagem curta, ele vai pela Turquia, ele passa em algumas ilhas, mas a primeira viagem de Paulo ele faz com o irmão Barnabé, uma viagem curta, né? E ele retorna para Antioquia, na Síria, que era lá o quartel-general dos discípulos, né? Os discípulos, a base missionária da igreja primitiva era a cidade de Antioquia, na Síria. Então Paulo, ele faz essa primeira viagem missionária, o Espírito Santo, ele separa Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. E como é que nós vamos chegar na cidade de Éfeso? Agora, no capítulo 15 de Atos, nós vamos ter ali aquele concílio, a primeira reunião ministerial da história da igreja, onde o pastor presidente é o pastor Pedro, e ali eles chegam ao acordo da questão daquilo que os gentios deveriam guardar e aquilo que os judeus teriam a sua linha de diretriz própria, né? Porque Paulo, por onde ele passava, estava havendo uma controvérsia do que ele deveria pregar, questão do sábado, questão da alimentação, e é essa crise no meio do ministério de Paulo que faz com que ele volte para Antioquia. Acontece essa primeira reunião ministerial, então ele termina assim a sua primeira viagem missionária. E diante das resoluções ali do concílio, né, da reunião ministerial de Atos 15, Paulo agora, com essa nova decisão, né, desse acordo, dessas arestas que foram cortadas ali na reunião ministerial de Atos 15, Paulo agora ele vai sair para a segunda viagem missionária, para levar as novas daquilo que os gentios deveriam guardar da lei do Senhor. Então ele começa essa segunda viagem missionária e ele vai passando pelas igrejas onde ele passou na primeira viagem missionária, e ele chega até a cidade de Troade, né? E dentro desse gancho eu quero fazer a segunda pergunta da nossa gincana desta manhã, né? Qual foi o primeiro país europeu que foi evangelizado por Paulo, né? Se você sabe, você coloca aí no seu comentário, qual foi o primeiro país europeu que foi evangelizado por Paulo? Você que sabe, coloca aí, você está concorrendo a um brinde abençoado, né? De costume daquilo que entregamos na escola bíblica dominical. Então Paulo, ele sai nessa segunda viagem missionária para levar as novas, as resoluções daquilo que foi tratado no concílio, na primeira reunião ministerial da igreja, né? Então ele vai passando pelas igrejas que ele passou na primeira viagem missionária, e agora ele chega na Ásia Menor, né? Já antecipando aqui sobre a cidade de Éfeso. Para quem não sabe, Éfeso ela era a capital da província romana na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né? Não é a Ásia que nós conhecemos hoje, que tem a Rússia, tem a China, era a Ásia conhecida como Ásia Menor hoje, que era ali
na Turquia. E Éfeso era a capital, né, romana, da província romana ali na Ásia Menor. E Paulo, dentro dessa segunda viagem missionária, ele chega à cidade de Troade, e durante a noite, já pensando em retornar a Antioquia da Síria, terminando assim a segunda viagem missionária, agora ele tem um sonho de noite, né? E um varão clamando para ele, dizendo: atravessa a Macedônia e nos ajuda, né? Então Paulo, ele atravessa, né, para a Macedônia. E se você respondeu que o primeiro país que foi evangelizado por Paulo na Europa é o país chamado Macedônia, você está certo, você acertou, porque a Macedônia, que existe até hoje, foi o primeiro país que Paulo evangelizou na Europa, né? E Paulo, ele atravessa a Macedônia, chega em Filipos, e dali ele vai para Corinto. Em Filipos ele é preso pela primeira vez, né? Por isso que ele escreve a carta aos Filipos, né? Conhecido como a carta da prisão também. Uma das cartas da prisão de Paulo, conhecida as cartas da prisão, é Filipos. E Paulo, da cadeia de Filipos, ele escreve uma carta aos filipenses, e dali ele desce para Corinto, onde mora durante 1 ano e meio. Então a segunda viagem missionária de Paulo foi uma viagem um tanto mais longa, mais ou menos 2 anos, o tempo de duração da segunda viagem missionária de Paulo. E agora ele quer voltar a Antioquia, né? Ele quer voltar, terminando assim a segunda viagem missionária. Só que agora ele passa na cidade de Éfeso. E ao passar na cidade de Éfeso, ele deixa ali quem? Ele deixa Áquila e Priscila e segue para Antioquia e para Jerusalém, né? Terminado esse prazo de 2 meses, né, em Jerusalém e Antioquia, agora Paulo, ele inicia a sua terceira viagem missionária. E a terceira viagem missionária, Paulo, ele fazendo ela, ele vai para onde? Ele vai morar em Éfeso, né? Então, é na terceira viagem missionária que Paulo, ele vai fazer ali a sua moradia, e durante 3 anos, Paulo, ele vai pregar naquele lugar, né? Ali na metrópole, na capital do Império Romano, naquela localidade, né? Então nós terminamos assim, e agora Paulo, ele prega ali durante 3 anos, e agora ele termina o trabalho dele ali, ele passa em Corinto de novo, passa na Macedônia, e vai para Jerusalém, aonde Paulo é preso, né? E levado para Roma, né? Naquele barco daquele capitão Júlio, aquele capitão romano, e Paulo fica ali em Roma, preso por 2 anos, né, na sua prisão domiciliar, e é de onde Paulo escreve essa carta aos Efésios, né? Então é chamado também de carta da prisão, porque Paulo, ele estava preso, ele estava de quarentena em casa durante 2 anos ali na cidade de Roma. Então a síntese do tópico nosso aqui é que o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios, e sua data e autoria se dá por volta do ano 61 e do ano 62, durante a sua prisão em Roma. Vamos para o nosso tópico número 2. Então, se você respondeu aí que o grande inimigo de Paulo na cidade de Éfeso é o Demétrio, você acertou, né? E se você também respondeu aí que o primeiro país que Paulo visitou na Europa foi a Macedônia, né? O próprio macedônico, ele diz: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Vamos ver quem são os destinatários desta carta de Paulo. Nós temos o tópico número 1, a cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso. O tópico número 2, nós temos aqui a religiosidade em Éfeso. E o tópico número 3, a igreja de Éfeso. E 4, a saudação epistolar. O que nós aprendemos da cidade de Éfeso?
fundada por volta do ano de 1050 antes de Cristo, né? Uma cidade milenar, tornou-se num centro político, comercial, religioso da Ásia Menor, atual país chamado Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então a cidade de Éfeso, ela vem se tornar o grande desafio do ministério de Paulo, né? Num ambiente hostil, uma cidade próspera. Naquela cidade existiam 500 mil pessoas, 500 mil oprimidos, né? Pairava sobre aquela cidade legiões de demônios, e por isso que Paulo, ele vem até escrever, né? Será uma lição posterior, sobre o combate do crente lá de Efésios 6, né? Então, Éfeso também era uma das maiores metrópoles do Império Romano, era a segunda maior cidade. Dentro do Império Romano, né, existiam duas grandes cidades. A primeira era Roma e a segunda era Éfeso. Então Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano. Então Paulo, ele visitou esta cidade, né? Então, como foi dito, no final da segunda viagem missionária, Paulo visitou a cidade de Éfeso, deixando ali a irmã Priscila, o irmão Áquila, né, daquela cidade. Então Paulo, em visita, passou por ali, foi a Jerusalém, e quando ele volta de Jerusalém, ele inicia a terceira viagem missionária, né? Aí sim, ele vem para morar e evangelizar a cidade de Éfeso. Então, durante a terceira viagem missionária, praticamente Paulo fica o tempo todo na cidade de Éfeso, né? Era uma sociedade, Éfeso era uma sociedade com tendência das famílias serem matriarcais, né? Onde dentro daquela questão de ter ali o templo da grande Diana dos Efésios, né, que era uma deusa, então aquela cidade, ela tinha forte tendência de ser uma sociedade matriarcal. É por isso que Paulo vai escrever no capítulo 4 da sua carta aos Efésios sobre a questão da mulher ser submissa ao seu marido, porque era uma cultura daquela cidade também, essa questão de ser uma sociedade onde o feminismo já desflorava. Outra coisa importante da cidade de Éfeso é que Éfeso, ela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E outra coisa interessante é que lá, era nessa cidade que possuía lá esse inimigo de Paulo, chamado Demétrio. Ele era mais ou menos como presidente do sindicato dos artesãos, que confeccionava os nichos, né? As imagens ali da grande Diana dos Efésios. E vamos aqui para o nosso subtópico número 2, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, Atos capítulo 19, do versículo 25 ao versículo de número 29. O que nós aprendemos aqui? A cidade de Éfeso, apesar de ser uma cidade muito próspera, era uma cidade grande, né? Aí você vai me perguntar, a cidade de Éfeso ainda existe? Não.
A cidade de Éfeso, ela foi abalada por um terremoto no ano 600 depois de Cristo, e aquela cidade hoje, o que existe ali são as ruínas da cidade de Éfeso. Então a cidade de Éfeso, talvez seja uma curiosidade do nosso irmão, ela não existe mais, ela existe hoje ruínas, e é um dos lugares mais visitados ali da Turquia, que é a cidade de Éfeso. Então ali existem somente os escombros da cidade de Éfeso. Ali existe lá o anfiteatro, ali possui um teatro municipal, onde 25 mil pessoas se reuniam ali para as peças de teatro, para as lutas entre animais e homens, entre animais e animais. Então ainda existe lá uma grande arquibancada. Se você entrar no YouTube e digitar lá a cidade de Éfeso, você vai ver lá esse anfiteatro, onde era na verdade um estádio, onde existiam ali, onde ele comportava 25 mil pessoas naquele lugar. E foi exatamente ali que Paulo, ele foi chamado. Paulo queria comparecer diante dos acusadores dele, e é nesse anfiteatro, né, na verdade nesse estádio, é que Paulo ele quis se defender dos seus acusadores, né, de Demétrio, que estava acusando Paulo de estar dando prejuízo aos seus negócios. É neste lugar ali que Paulo ele seria julgado, e ali a turba, durante 2 horas, eles gritavam a grande Diana dos Efésios, né? Eles foram incitados a isso, e Paulo ele queria comparecer neste anfiteatro, né? Uma coisa importante é que Artemis e Diana eram uma deusa só. Artemis era o nome que os gregos davam àquele ídolo, né? E Diana era o nome que os romanos davam àquele ídolo. Então Artemis e Diana era o mesmo Deus, né? Então ali agora Paulo ele chega com a nova mensagem. Ele chega com a mensagem da cruz, ele chega com a mensagem do cristianismo, que vai de encontro, né? Ele vai de encontro aquilo que era pregado, e de repente as pessoas começam a se converter a Cristo naquele lugar, e as pessoas, e o movimento que Paulo naquele lugar era tão grande, que as pessoas começaram a se converter, as pessoas começaram a queimar livros em praças públicas naquele lugar. As pessoas começaram a seguir a Paulo, e estavam deixando aquela cultura de comprar aqueles ídolos, aquelas imagens que se vendia naquele lugar. Então Paulo ele começa a pregar uma mensagem que os próprios moradores de Éfeso vão ficar alarmados, porque eles estavam atolados naquela idolatria. A respeito da religiosidade de Éfeso, eu pude consultar algumas coisas. Então acreditava-se que a escultura da deusa Diana era feita de um meteorito que caiu do espaço, né? Então a primeira crença que existia ali naquela cidade de Éfeso é que aquela imagem ela foi construída de um meteorito que caiu do espaço, né? Existia no templo ali da grande Diana dos Efésios, o qual o povo gritou durante 2 horas ininterruptas. Existia ali no templo as prostitutas cultuais, né? Essas prostitutas cultuais que existiam ali no templo de Diana, elas, dentro da prostituição, dentro da depravação, essas mulheres, elas engravidavam, né? E ao se engravidar, ela pegava os bebês e colocavam nas ruas das cidades de Éfeso, né? É por isso que Paulo ele vai escrever, nós vamos estudar nesse trimestre, sobre a importância do relacionamento familiar, né? Então Paulo ele escreve lá de Roma, direcionando os irmãos para os cuidados, né? Outra coisa que existia uma crença ali na cidade de Éfeso, né?
cujo era o grande templo da grande Diana dos Efésios, é que em tempos de fome, peste, calamidade, as prostitutas desciam à cidade, arrastavam homens levianos para se prostituírem diante do ídolo da Diana, pois julgavam que a deusa Diana estava irada e requeria aquele sacrifício, né? Agora você vai ver, olha o ambiente em que Paulo é inserido, né? Uma grande metrópole que acomodava ali a crença em um ídolo, mas só que quando os desafios são grandes, a unção de Deus também é grande, né? Às vezes você está passando por uma dificuldade, um problema, mas a unção do Senhor, ela é sobre a sua vida, né? Então, a religiosidade em Éfeso, ela se resumia a isso. O subtópico número 3 do nosso tópico 2, a igreja de Éfeso. Acompanhe comigo. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, né? Então, a terceira viagem missionária de Paulo, ela vai se restringir a moradia na cidade de Éfeso. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou ali 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Até hoje existe essa escola de Tirano, as ruínas da cidade de Éfeso. O irmão amado pode constatar isso acessando o YouTube. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo Paulo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Atos 19:12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Foi pastor ali o Apolo, né? Ministrou ali, foi instruído por Priscila e Áquila, está lá no livro de Atos. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. Segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja ali na cidade de Éfeso. É importante nós ressaltarmos também uma curiosidade sobre a igreja de Éfeso e a cidade de Éfeso, é que a primeira carta do Apocalipse, quando o Senhor Jesus escreve as 7 cartas que estão na Ásia, a primeira igreja da Ásia que o próprio Senhor Jesus escreve é para a igreja de Éfeso, né? É a igreja do primeiro amor, né? Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Era a igreja que estava ali em Éfeso. O que a gente constata disso? Que a carta que Paulo escreve aos Efésios, ela vai se esfriando, né? Ela vai deixando o primeiro amor. E isso traz consequências sérias para a cidade de Éfeso e para a igreja de Éfeso, que no ano 600 depois de Cristo, né, 500 anos depois, 600 anos depois das cartas que Jesus escreve à Ásia, o que vai acontecer? A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso e a igreja de Éfeso são varridas da terra, né? Hoje Éfeso, ela está limitada a um monturo, um monte de pedras, né? Devido àquele terremoto. Então a gente vai constatar o quê? Que a igreja de Éfeso, ela não voltou ao primeiro amor. E como consequência, o que acontece aqui? A cidade de Éfeso e a igreja de Éfeso acabam, né? São tiradas do mapa. Outra coisa que nos chama a atenção aqui, nesse subtópico número 3, é que quando Paulo, ele chega na cidade de Éfeso, ali já haviam crentes, né? Ali já estava Áquila e Priscila, que Paulo deixou quando foi à cidade de Jerusalém, mas ali também haviam 12 discípulos, né? 12 discípulos estavam ali na cidade de Éfeso. Então Paulo chega e ele já encontra a igreja no mínimo com 14 membros. Mas só que esses 12 membros,
eles nunca teriam ouvido falar do Espírito Santo, né? Paulo chega para os discípulos em Éfeso e faz a seguinte pergunta: vocês já ouviram falar do Espírito Santo? E aqueles discípulos, eles respondem: nós nem ao menos sabemos que existe Espírito Santo. E eu creio que quando Paulo ele entra na cidade de Éfeso, a unção do Espírito Santo estava sobre a sua vida, porque o desafio na cidade de Éfeso ia ser muito grande. Um grande ídolo naquela cidade, uma cidade totalmente idólatra, mergulhado nas magias, na esoteria, uma cidade mergulhada no pecado, na depravação, na prostituição, no culto à grande Diana dos Efésios, como eles mesmos se referem, né? E quando Paulo começa a pregar, alguém até diz: esse Paulo está louco, esse Paulo ficou louco, ele vem aqui pregar contra o nosso comércio, contra o nosso turismo. A principal atividade na cidade de Éfeso era o turismo religioso. E quando Paulo chega ali, ele começa a pregar aquilo que não é, como se diz hoje, né, o politicamente correto. Paulo, ele não transige, ele não tem diálogo com a idolatria daquela cidade. Mas eu creio que quando Paulo entra na cidade de Éfeso para ganhar aquela cidade para Cristo, a unção do Senhor estava sobre a vida dele. O poder de Deus na vida de Paulo foi patente como em poucos lugares se vê. Foi na cidade de Éfeso que o ministério de Paulo é coroado na palavra e no poder. E ali existiam 12 discípulos que foram batizados no batismo de João, né? Eles não foram batizados no batismo ordenado pelo Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a primeira providência de Paulo é o que? É rebatizar esses irmãos. Então esses 12 discípulos que estavam ali, que receberam o batismo somente de João, pela cultura judaica, né, o batismo para entrar no judaísmo, agora Paulo vem falar da pessoa do Espírito Santo. E a riqueza e a palavra do Espírito Santo no livro de Efésios é muito forte, né? Dentro da pneumatologia, né, que é o estudo teológico do Espírito Santo. Agora Paulo, ele vem falar que existe um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles são rebatizados naquele lugar, né? E outra coisa importante é que quando Paulo termina de batizar aqueles irmãos, o que acontece? Eles recebem o glorioso batismo com o Espírito Santo, né? Eu louvo a Deus porque na primeira semana que eu cheguei na Assembleia de Deus, no bairro Maria Eugênia, o Senhor Jesus também me batizou com o Espírito Santo e com o fogo do Senhor. E agora, quando esses irmãos saem das águas, eles recebem também o batismo com o Espírito Santo. Isso é muito interessante para nós pentecostais, pastor Lael. Por quê? O batismo do Espírito Santo, ele não se limitou somente ao dia de Pentecoste, né? Existe um movimento chamado cessacionismo, que o batismo com o Espírito Santo, ele se limita somente ao dia de Pentecoste. Mas nós vamos ver aqui, que quando esses 12 discípulos na cidade de Éfeso, eles saem das águas, eles são também batizados com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Então a igreja, o Senhor, continua batizando com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, ele também é atual. E em seguida ele evangeliza quem? Os judeus nas sinagogas. E o poder de Deus era tão grande na vida de Paulo ali, quando ele entra, eu repito, quando Paulo entra na cidade de Éfeso, o Espírito Santo era sobre ele de maneira sobrenatural. E para combater tamanha idolatria, Deus municiou Paulo do poder de Deus. E é isso que está acontecendo hoje também no Brasil. Eu louvo a Deus
que o poder de Deus hoje ainda é latente no meio é patente no meio da igreja, né? A Bíblia fala que o poder de Deus na cidade de Éfeso era tão grande sobre a vida de Paulo, que os próprios lenços de Paulo eram levados e colocados sobre os enfermos, e eles ficavam curados. Tamanho unção e poder de Deus na vida de Paulo, né? E hoje eu louvo a Deus porque o Brasil hoje ele amanheceu de jejum, amanheceu consagrando ao Senhor, né? Você vê, a mesma tormenta, a mesma opressão que havia sobre a cidade de Éfeso e o ministério de Paulo, e Paulo ele não vai dialogar, não vai fazer a boa política com os efésios, com os ídolos, ele começa a bater de frente, e de repente o povo começa, quem é esse louco que está pregando contra a Diana dos Efésios? Mas o poder de Deus era sobre Paulo, a tal ponto de os próprios lenços de Paulo serem levados para as pessoas, e as pessoas serem curadas, né? E hoje o Brasil aqui em consagração, que coisa linda está acontecendo com o Brasil hoje, gente. Hoje é um dia histórico, esse dia 5 de abril de 2020 é um dia histórico, é um dia que o Brasil, a comunidade evangélica, a igreja evangélica, ela acorda, ela está nessa manhã em consagração de jejum. Todas as lideranças, todas as pequenas diferenças caíram por terra, e todos hoje estão consagrando-os ao Senhor, né? E o principal, a pedido de um presidente. Isso jamais aconteceu na história, irmão Marcos. 520 anos de Brasil, de descobrimento, e hoje 5 de abril, o Brasil está de jejum, né? Ele está consagrando para repreender todo o mal que existe sobre a nação brasileira, todo o mal que existe sobre a nação de Israel, dos Estados Unidos e de todos os países do mundo. São mais de 200 países. A igreja hoje está consagrando para que Deus possa repreender esse mal, né? Esse mal no Brasil, esse mal em Brasília, esse mal no globo terrestre. Eu acredito que o sacrifício de cada cristão nessa manhã e nesse dia, ele é como o lenço de Paulo, ele vai ser colocado sobre cada cidade, em cada ponto do mundo, viu? O seu jejum, a sua consagração é como o lenço de Paulo, ele está sendo colocado sobre cada cidade, para repreender todo o mal, toda enfermidade, toda opressão, todo engano, todo o poder das trevas. Então, a sua consagração, amado, o Senhor me revelou isso, pastor Lael, nessa noite, que a sua consagração nessa manhã, que a consagração do Brasil, a pedido de um presidente da república, ele é como o lenço de Paulo, é colocado sobre a vida de cada moribundo que está nos hospitais em cada ponto do globo, repreendendo a enfermidade, repreendendo essa pandemia que assola a humanidade. Então eu creio nisso. E outra coisa da igreja de Éfeso, é que a igreja de Éfeso, ela foi presidida só pela elite, viu, pastor Lael? Só a elite. Foram pastores ali quem? Áquila e Priscila, foram pastores ali Timóteo, foi pastor ali o próprio João, Paulo. Quando João ele está exilado na ilha de Pátimo, ele teria sido tirado do pastoreio da igreja de Éfeso. E agora a primeira carta que João escreve, amando do próprio Senhor Jesus, é a igreja de Éfeso, no qual ele vai dizer: eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, né? E a igreja de Éfeso, pela história, ela não voltou ao primeiro amor, porque a cidade de Éfeso e a igreja de Éfeso, elas foram banidas da terra por um terremoto no ano 600 depois de Cristo. Vamos lá para a saudação epistolar, número 4. A saudação é mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos, né? Aos fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados
para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que, embora lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílicas de muitas igrejas. Ásia, das igrejas proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. O que nós podemos constatar aqui é que Paulo, ele escreve na sua saudação, gente, até a saudação de Paulo, ela era ungida, eu volto a dizer, unção é o resultado do amor de Deus para o homem, e salvação é o resultado do amor de Deus para com o homem. A unção é o resultado do amor do homem para com Deus. E o amor de Paulo para com Deus era tão grande que até na saudação dele tinha unção, aos santos e fiéis em Cristo de Jesus, Então, você, amado irmão, é santo de Deus, Você é santo de Deus, você foi santificado. O mundo fica louco quando o homem pecador, ele abraça a cruz de Cristo com arrependimento, e a Bíblia o declara santo, A Bíblia, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão mais alvos que a neve. Então, santo é todo aquele que abraça a cruz de Cristo. Outra coisa que eu queria deixar, quando você é declarado santo, você não deixa de ser gente, Não é pecado ser gente, como diz o pastor Luiz Hermínio. Não é pecado ser gente. Mas Deus nos chama para esse relacionamento íntimo da santidade aos santos e fiéis em Cristo Jesus. O que torna a carta de Paulo uma carta circular. Por que uma carta circular? Ele não cita nomes, Somente Tíquico leva a carta, ele não cita nomes, Muita gente hoje de repente até ficaria emburrado, não falou o meu nome, não citou o meu nome, mas Paulo, ele se dirige aos moradores de Éfeso como santos e fiéis em Cristo Jesus, E outra parte da saudação de Paulo, ele diz, Paulo os cumprimenta com a palavra graça. O que é graça? Graça é favor não merecido, É um assunto também que será ensinado durante esse trimestre. Estamos nesse dia numa lição introdutória daquilo que nós vamos estudar durante o trimestre. Mas graça é isso, graça é o favor não merecido. Eu costumo dizer que graça, sabe o que é graça? É dever, não dar conta de pagar e pedir mais emprestado, Eu quando eu vou orar ao Senhor, eu uso dessas palavras, Eu devo, não dou conta de pagar e quero mais emprestado. Então, esta foi a saudação. Então, o que faz a carta de Paulo ser uma carta circular, também é que não existem nomes de pessoas direcionados. E vamos para o nosso último tópico, o tópico número 3, o propósito e mensagem, Nós seremos um pouco mais breve neste quesito, porque na verdade, este propósito dessa mensagem aqui, ele vai ser, na verdade, estudado nas 12 lições desse trimestre, o propósito e a mensagem de Paulo aos Efésios. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo, porém nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, Então, só lembrando aos irmãos que quando Paulo pregou lá em Éfeso, as pessoas queimavam em praça pública montanhas de livros de magia, de esoteria, de satanismo, de astrologia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo
mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro, né? Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira, né? Então a cidade de Éfeso era uma cidade depravada, era uma cidade imoral, era uma cidade entregue à prostituição, à bebedice. Tanto é que Paulo, ele vai escrever em Efésios 5,18, só adiantando para o trimestre, ele escreve, não é por acaso que Paulo escreve: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Ele vem em contraste, em confronto à questão do vício do álcool naquela cidade. Mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, né? Então a santificação, ela nos leva a isso, ela nos leva a um novo estilo de vida, né? Ser santo é isso, é ser gente, né? Ser santo não é pecado ser gente, ser santo não é querer se fazer de Deus, né? Ser santo é querer se fazer de Deus, se o próprio Jesus, que sendo Deus se fez homem, né? Então, mas a santificação é isso, é buscar a unção e o amor de Deus, né? Destaques a preocupação ainda naquela cidade, além da imoralidade e a bebedeira, está aqui no nosso subtópico. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios, né? Existia ali uma polarização, a igreja estava polarizada também, era uma preocupação de Paulo, que nós vamos estudar nas lições sequentes aí do nosso trimestre, essa polarização que havia entre judeus e gentios, e Paulo, preocupado, ele escreve de Roma sobre isso, enfatizando pelo plano universal da redenção para ambos. Sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender as múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo, né? Então a mensagem de Efésios gira em torno de dois temas: Jesus Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Assim podemos classificar o desdobramento desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação e a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão do Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina e fé prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça, né? Então, o resumo desse terceiro tópico, ele é um tópico assim mais que faz uma relação dos assuntos da carta aos Efésios, que na verdade esse último tópico, todos esses assuntos nós estaremos estudando nas 12 lições que temos dentro do trimestre, amém? Então o propósito e a mensagem de Paulo, né, era um tópico, uma relação do que será estudado nas 12 lições, mas o propósito principal era de Paulo ao escrever de Roma, era tirar toda sombra de dúvida quanto ao poder de Deus, sobre as obras satânicas, a idolatria, a magia, a feitiçaria, bem como ditar o estilo de vida para a igreja em todos os lugares, né? Nós vamos ver nesse trimestre a junção de temas essenciais, amado aluno, amado professor, pastor. Nós vamos ver na carta aos Efésios a junção de 4 assuntos importantes da nossa teologia: a doutrina da salvação, a doutrina de Cristo, o estudo da doutrina do Espírito Santo e a nossa eclesiologia. Vamos para a nossa conclusão? Pastor Lael, nós estamos partindo para a conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação, suas implicações para a vida cristã.
Seu conteúdo recorda o favor merecido, graça, que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, né? Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, a batalhar contra as forças das trevas, né? Então Paulo, ele entrega a sua vida e o seu ministério. Ele estava preso em Roma e ele escreve aos Efésios, né? Uma coisa muito importante que Paulo nos ensina através do seu ministério é que aquele cristão que não está pronto para morrer pela igreja, ele não está pronto para morrer por Cristo, né? Eu repito, o cristão que não está pronto para morrer pela igreja, ele não está pronto para morrer por Cristo. E Paulo, ele nas suas cartas, ele bem diz isso, que ele era prisioneiro por Cristo e por causa da igreja, né? Então que estejamos prontos sim, para morrer pela igreja, e muito mais por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amado ouvinte, amado aluno, que você tenha um trimestre abençoado, cheio da unção de Deus. E eu oro que a unção do Senhor esteja sobre a sua vida, nesse dia, nesta hora, e saiba que o teu sacrifício, ele é ouvido, ele chega diante de Deus como perfume suave, né? Ele é cura para as nações, ele é cura para o Brasil. Então, eu parabenizo a igreja brasileira por essa iniciativa, todos juntos. São mais ou menos 40 milhões de cristãos evangélicos no Brasil, orando, intercedendo, para que o Senhor possa fazer a obra e repreender todo o mal. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Senhor Deus, te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de podermos estar na tua casa e dentro da casa desse amado irmão. Que a unção, Deus, que estava sobre Paulo, ali na cidade de Efésio, onde o teu poder, Pai, foi manifestado na vida dele, esteja também sobre a vida do amado ouvinte, sobre a vida do amado aluno, que esteja sobre o Brasil, Pai, que o Senhor possa estar repreendendo todo o mal, Pai, que o Senhor esteja visitando, Pai, pela tua unção, os leitos daqueles que estão moribundos, estão à beira da morte. Eu creio, Pai, que a oração, que o jejum, que a consagração do teu povo hoje no Brasil, é como os lenços de Paulo, Pai. Ele é colocado sobre cada leito, e o poder das trevas, ele é repreendido, através do nome de Jesus Cristo. Pai, pelo teu Espírito Santo, nós oramos, pela bênção sobre a vida da igreja, sobre a vida dos irmãos que estão em casa, que o Senhor possa estar curando, abençoando, Pai, aliviando a dor, repreendendo o mal, solucionando os problemas do irmão. É assim que nós oramos em Jesus Cristo, que a tua paz e que a tua unção, Pai, esteja sobre a vida deste crente que te ama, Senhor, de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito. Amém. Pastor Lael, muito obrigado. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus pela vida do evangelista Marildo, que esteve nos dando esta aula, ministrando esta aula, que foi muito importante para a nossa vida espiritual. E se o Senhor Jesus não voltar, domingo que vem, também iremos continuar na escola bíblica dominical, a segunda lição. Portanto, estude a sua lição em casa e vamos juntos aprendermos a palavra do Senhor. Pastor Douglas, que é o comentarista, uma lição, estive lendo já algumas lições, muito profunda, muito abençoada para a nossa vida e edificação. Que Deus te abençoe, professor evangelista Marildo. Deus abençoe você que esteve aí na sua casa, ouvindo, participando dessa escola bíblica dominical. Eu quero aqui, em nome do nosso pastor presidente, pastor Osmar, agradecer os irmãos que estiveram empenhados e que estão hoje até às 0 horas, os irmãos que juntos, atendendo o pedido do nosso pastor, numa campanha de oração, 24 horas, toda semana, de oração e jejum. Muito obrigado aos pastores dirigentes,
a você, meu irmão, aos jovens, adolescentes, a todos que abraçaram esta campanha de oração que o Senhor Deus colocou no coração do nosso líder. Muito obrigado. Foram vários irmãos, muitas congregações, por não dizer todas as congregações, os irmãos estiveram aí orando, buscando a face do Senhor. E cremos que Deus estará nos abençoando de uma forma especial. Também nós tivemos aqui a Igreja Assembleia de Deus, esse projeto, desta visão de estarmos em jejum no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Estivemos aqui rasgando, como estamos, o nosso coração diante da presença de Deus. O Brasil hoje dobra os seus joelhos diante da presença de Deus. Hoje uma convocação que milhares de pessoas estão em jejum e oração pela nossa nação, pelo mundo, e confessando os nossos pecados, entendendo que o nosso Deus é soberano e misericordioso para com as nossas vidas. Muito obrigado a você, obrigado a todos os nossos irmãos. Então fica aqui os agradecimentos em nome do nosso pastor Osmar, a todos os irmãos, desde quando foi privado as nossas reuniões. Aqui nós estivemos aqui em oração e jejum 3 dias, a pedido do nosso pastor. Depois continuamos em oração. Os irmãos que começaram depois vão terminar o seu propósito nos outros dias, mas esse propósito, os irmãos que começaram desde o começo, ele se encerra hoje às 0 horas, das 23 às 0 horas de domingo. Deus te abençoe ricamente. Se o Senhor Deus assim permitir, Jesus não voltar para arrebatar sua igreja nos der vida e saúde, nós estaremos aqui hoje à noite às 19h30. Convide os seus amigos, os nossos irmãos em Cristo, para que possamos, como família, estarmos reunidos prestando a Deus o nosso culto de adoração. Obrigado aos irmãos que estiveram online pelo Facebook e também aqueles que estiveram online pelo YouTube. Muito obrigado, como diz o pastor Osmar, pelo cameraman, presbítero Marcos Neves, que sempre está conosco, o presbítero Luiz Cláudio, que sempre está aqui nos auxiliando para que esse som chegue junto a você, e ao professor Amarildo. E eu convido você a estarmos orando ao Senhor. E você que está com a sua oferta, guarde ela para que no tempo oportuno, quando você tiver a oportunidade de vir à casa de Deus, você também possa estar ofertando. Deus te abençoe. Um grande abraço da Assembleia de Deus, o meu abraço, e ore a Deus juntamente comigo, e vamos estar pedindo a Deus também sobre todos os pedidos de orações dos irmãos, para que haja paz nas famílias, haja paz nos corações. A igreja do Senhor, ela segue caminhando, ela não está amordaçada, mas ela segue caminhando, confiando na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta manhã de domingo, onde aqui estivemos aprendendo a Tua palavra. Por esse trimestre que inicia agora, estamos aqui juntos, estivemos ouvindo, aprendendo a Tua palavra. Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos. E eu quero lhe pedir que hoje o Senhor esteja presenteando a cada um dos Teus servos com a paz no coração. Que Teu Espírito Santo esteja trabalhando de uma forma muito especial. O Senhor é o nosso consolador, o nosso amigo mais chegado que o irmão. O Senhor sempre está conosco. Senhor, cura as pessoas, os enfermos. Ministra, Senhor, nós pedimos ao Senhor a bênção no coração de cada pessoa. Ministra a Tua paz, alegria nos corações, para que o Teu povo venha sempre Te glorificar. E, Senhor, ouça o clamor da noiva que está diante de Ti, em oração e jejum. Atenta, Senhor, para a nação brasileira, para o mundo todo. Tende misericórdia de nós. Nós não merecemos, mas o Senhor é bom e o Senhor está conosco. Pai, nós oramos, Te agradecendo por tudo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja presente na vida de todos os irmãos e todos nós juntos, eu aqui e você da sua casa, digamos amém. Deus te abençoe, um grande abraço e um excelente domingo na paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.